Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema para a nossa reflexão de hoje é: o que é a oração de salvação? A oração de salvação, como é isso? Há alguma base na Bíblia, algum texto, passagens que podem colaborar, que podem nos dar base, direcionamento? Porque eu estou falando aqui, eu tenho falado neste canal, que são mais de 500 vídeos prontos, e a maioria deles tem no tocante a questão da salvação. Às vezes por fragmentos, mas está sempre tocando no assunto de salvação. Porque senão não seria o motivo deste canal, não seria o motivo de eu estar falando com vocês. Então vamos lá, sem perder tempo. Muitas pessoas perguntam: existe uma oração que eu possa fazer, uma oração que eu possa estar fazendo para alcançar a minha salvação? Mas a pessoa, às vezes, de uma forma muito simples e até inocente, mas ao considerar essa pergunta, é importante lembrar-se de que a salvação não é recebida através da repetição de uma oração ou certas palavras. Não, a oração não é. E não tem essa base, a salvação não é e não tem essas bases. Isso aqui faz parte de uma expressão, tá? Então a Bíblia não registra em nenhum lugar uma pessoa recebendo salvação por orar, certo? Tranquilo até aqui? Fazer uma oração não é um meio bíblico de salvação, tá? Então vamos um pouquinho adiante para a gente então entender melhor sobre este assunto. Vamos lá, eu espero que vocês consigam entender assim como eu tenho entendido. O método bíblico de salvação é acreditar em Jesus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Salvação é adquirida através da fé, se é que eu posso usar essa expressão, tá? Efésios 2,8, dá uma olhadinha lá. Ao receber Jesus como Senhor e Salvador, João 1,12 fala que aí nós, entre aspas, no tocante às Escrituras, somos chamados, reconhecidos como filhos de Deus, quando você lê João 1,12. Então, já adiantando que nem todos são filhos de Deus. Se você ler João 1,12, você vai entender. E ao confiar plenamente nele, a confiança em Deus está em João 14,6, que fala sobre o caminho, a verdade, a vida, tá? E Atos 4,12, não por repetir, não por ser algo repetitivo, uma reza, uma ladainha, um oratório, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A mensagem bíblica da salvação é simples, tá? É surpreendentemente em todo o tempo. Isso pode acontecer a qualquer momento. Eu quero já adiantar para vocês entenderem melhor sobre isto aqui. Para acontecer isto que eu estou falando, primeiro precisa acontecer isto que eu vou falar. João 15, 16, 17. Eu vou estar lendo só a parte A, tá? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e designei. Vamos trazer para a nossa linguagem comum? Deus está dizendo assim, não foram vocês que me escolheram, mas pelo contrário, eu escolhi vocês. Então, antes de qualquer coisa, você precisa entender isso. João 15, 16 e 17. Eu não podia deixar de falar para vocês e dando continuidade a esse assunto sem falar sobre isto. Já quero adiantar também, dentro do mesmo plano aqui, e falar que Efésios 2, 8, 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, vem de Deus, é um dom de Deus. Então, nem mesmo a salvação, nem mesmo a fé é vossa, mas é um dom que vem de Deus. Logo, vocês são salvos por meio da graça, por intermédio do toque de Deus. O que é por meio da graça? O que é graça então? Graça é um dom, é um presente, é uma dádiva,
é algo que você recebeu. Você não precisou pagar por isso. Quando você faz aniversário e alguém te dá um presente, ele cobra pelo presente que ele está te dando? Não, normalmente não, né? Quando eu faço aniversário, eu ganho um presente, eu ganhei o presente, foi de graça, não me custou nada. Então, vocês estão conseguindo aí? Então, isto não é e não vem por meio de qualquer obra meritória ou qualquer coisa que você venha fazer para merecer tal graça, tal salvação. Não, pelo contrário, é para que ninguém se glorie, para que ninguém ache que é o tal, ou por ter uma posição, é por causa de uma posição que ele acabou recebendo essa graça, ou esse dom, ou a salvação. Então, logo, eu não podia deixar de falar sobre essa passagem de João 15 e essa passagem de Efésios 2, 8, 9. Bora continuar então? Então vamos. Então, se nós continuarmos aqui, nós vamos ver através da palavra de Deus que ela é muito simples. A mensagem bíblica da salvação é muito simples, ela é surpreendente. Dá uma olhadinha lá em Romanos 3, 23. Todos nós temos pecado contra Deus, ninguém, sem exceção. Nem José, nem Maria, nem o Papa, nem o bispo, nem o pastor, ninguém. Todos são pecadores e carecem, precisam dessa graça, precisam de um Salvador, ok? Efésios 2,8, eu acabei lendo aqui para vocês. E João 1,12, que é com relação aos filhos e os que não são filhos, você precisa ler João 1,12. Também você precisa confiar plenamente, João 14,6, porque João 14,6 diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por intermédio dele. Se vocês lerem também Atos 4,12, vai estar expressando aí sobre essa questão. Então vamos lá. É importante que você tenha isso em mente e no coração. Romanos 6,23, esse é o julgamento, porque nós vamos ter aí a morte física, né, seguida da morte espiritual. Então nós temos aí toda uma trilogia, todo um histórico na vida de um ser humano. Não há não há uma pessoa que sequer, não existe ninguém que não tenha pecado contra Deus. Eclesiastes 7,20, dá uma olhadinha. Por isso que nós merecemos o julgamento de Deus, e ele vai julgar. Romanos 6,23. Mas o próprio Deus, ele vai estar justificando aqueles que serão salvos. Então é importante que nós tenhamos isso como resultado do amor de Deus, que se tornou um ser humano e morreu na cruz por nós. E esse é Jesus Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus viveu uma vida perfeita e sempre ensinou a verdade. Jesus nunca mentiu sobre a causa. No caso, ele veio para morrer na cruz. Morreu sim, tomou o nosso lugar. Aquele lugar era nosso, era meu, era seu. 2 Coríntios 5,21. Então Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus ressuscitou dos mortos. Ele é a primícia desse ressuscitar, e nós fazemos parte dessa primícia até que ele volte. 17:30 de Atos, dá uma olhadinha lá, que nós vemos que ao recebê-lo, ao crermos dessa forma e crendo dessa forma, entendemos que é completo a remissão, o perdão dos nossos pecados com relação à nossa alma, porque o inferno era nosso e esse era o caminho e esse era a direção, mas Deus tomou isso para si, dizendo que ele era o caminho, a verdade e a vida. 1 João 2,2, você pode dar uma olhadinha na sua Bíblia, é importante que você esteja acompanhando comigo esse relato, essa reflexão de hoje. Salvação só é alcançada quando recebemos o presente de Deus que Ele mesmo oferece, por mais simples que seja. Faça essa oração, desde que você esteja dentro desse sistema, você esteja dentro dessa reflexão de hoje, tá bom? Por isso agora, tá? Isso não quer dizer que a oração não possa fazer parte de qualquer coisa na vida. Pode. Devemos entender que existem vários tipos de salvação, vários tipos de oração. E essa aqui nós estamos falando de uma oração simples para a salvação. A oração simples para a salvação, ela é muito mais simples do que uma oração feita para que alguém seja curado.
Você quer escandalizar? Então escandalize desde já, ok? Então basicamente é isso. Se você entende o Evangelho, acredita na sua veracidade, creu em Jesus como Salvador, bom, não há maior expressão de fé do que esta em poucas palavras. Comunicar-se com Deus através da oração é uma conversa que você tem no sentido de progredir sistematicamente a cada dia, você sendo verdadeiro, você conversando com Deus, dizendo que Ele é o Salvador da sua vida. A oração que pode fazer parte desse ato coloca esta fé que foi doada em seu coração para a salvação. No entanto, é muito importante que você não se baseie sua salvação simplesmente em uma oração. Acabei de falar, volto a repetir, que esta oração sua seja uma oração com fé. Quando você lê Hebreus 11:1, fala que a fé, ela não é vista, ela não é palpável. Você crê mesmo não vendo, né? Mas crendo que já existe e que Ele é Deus doador. Olha que interessante, Hebreus 11:1 e 6 fala sobre isso. Fala que quando eu creio dessa forma, eu alegro o coração de Deus. Pode ler lá, Hebreus 11:1 e Hebreus 11:1 e o 6. Pode ler de carreirinha. Tá? Então, que você possa fazer e ter esse ato simples, essa atitude que está disponível a todos nós pela fé. Confie plenamente no que? Na morte, não é em você. Confie naquele que fez por você e por mim um sacrifício suficiente, pagando todo o preço de salvação. Morreu por nós. Isso enriqueceu, comunicou, trouxe a nós a ideia, a fé, a suficiência, a provisão vinda de Deus, não de mim. Eu não tenho nada, eu não fiz nada e nada posso fazer para que eu mereça alguma coisa. Então agradeça a Jesus por ter morrido pelos seus pecados e por lhe oferecer e providenciar a salvação. Essa conexão bíblica entre essa é a conexão bíblica entre salvação e a oração. Aquela mesma oração que você fez, o que você faz, pedindo socorro a Deus, para que Deus venha socorrê-lo, é a mesma oração. Você tem que fazê-la com fé, crendo que Deus é pleno e suficiente, e que a palavra dele é a verdade. Então você tomou essa decisão por Cristo, por causa do que leu aqui, do que eu estou falando. Então, creia nisso hoje, tá certo? E aí tudo vai acontecer em sua vida, conforme o que Ele já predestinou, chamou, escolheu, preparou. É muito simples. As religiões, a cristandade, os evangélicos, os pastores, os padres, os bispos, a religião ela não faz isso. Isso que eu estou fazendo com você aqui, nós estamos aí a 13 minutos e já estou encerrando, é o suficiente para você ser salvo, é o suficiente para você viver uma vida com Deus. É só isso, tá bom? O restante são detalhes. Se você não conhece este canal, já entra, Carlos Zanino no YouTube, claro, se inscreve, toque no sininho de notificações. O YouTube, a plataforma vai estar lembrando você dos próximos vídeos. Seu like ou dislike é importante para alavancar esse assunto, esse canal. Esse canal só existe por causa de vocês. Senão, para quê? Ficar falando aqui para quem? Não é verdade? Então nós somos juntos. Deus abençoe a sua casa, sua vida e tudo aquilo que você estiver fazendo. E até o próximo.